Olá, tudo bem? Quantos amigos, quantas amigas você tem? Deixa eu mostrar bem o sentido disso. Não estou falando de colegas, não estou falando de conhecidos. Estou falando de amigos. Amigos no sentido mais nobre. Aquela pessoa que a gente pode confiar. Aquela pessoa que a gente pode esperar por ela. Mas aí vai uma segunda pergunta. Se você tem amigos ou amigas e possa relacioná-los, quantos amigos ou amigas de fé você tem? Aí talvez você possa estar me perguntando, mas qual a diferença entre amigos verdadeiros e amigos de fé? Amigos de fé é algo mais nobre ainda. Tem uma passagem na Bíblia, os evangelhos traz essa narrativa e Marcos capítulo 2 mostra ela em detalhes. 4 amigos, eles querem ajudar um grande amigo, paraplégico, mas que eles souberam que Jesus estava ali, num local, na cidade deles. Já tinham ouvido falar de Jesus, já tinham ouvido falar do poder de Jesus, dos milagres que ele havia realizado. Então esses amigos, eles querem levar o seu amigo, que não tinha condição de ir só, até a presença de Jesus. Só que Jesus estava numa casa. E havia uma multidão, tanto dentro quanto fora. E eles não conseguiam chegar próximo a Jesus. Esses amigos não desistiram. Aquela atitude de amigo é aquele que não desiste. É aquele que vence as barreiras, os obstáculos. Então o que eles fazem? Eles pegam o seu amigo, coloca numa cama, sobe até o telhado da casa, tira as telhas e com uma corda, eles miram certinho e vão descer no amigo até próximo a Jesus. Dá para você imaginar essa cena? Eu consigo imaginar essa cena. Então aqueles 4 amigos, cada um segurando por uma ponta, vai descendo aquela corda e o seu amigo ali, que não tinha qualquer possibilidade de se locomover, vai descendo do telhado abaixo e para na frente de Jesus. É aqui que começa então o nosso entendimento do que é um amigo de fé. É aquele que sabe que ele precisa estar junto ao outro, seja qual for a circunstância. É aquele que sabe que vai estar junto do outro para vencer qualquer tipo de obstáculo. E isso nós encontramos nessa narrativa. Então, quando Jesus ele percebe aquela cena e com certeza todos ficaram admirados com aquilo que estava acontecendo e ficaram perplexos. Então Jesus olha para aquele homem lúcido, mas impedido de caminhar, de se mover, e Jesus fala a seguinte frase para ele. Preste atenção que você vai entender profundamente o que é um amigo de fé. Ele diz assim: os teus pecados estão perdoados. Mas por causa da fé deles, eu estou determinando para você levantar e andar. E aquele homem foi curado. Jesus dá prova de que ele é Deus. Somente Deus pode perdoar o pecado de alguém. Que é aquilo que contaminou a alma, que contamina a alma do ser humano e que nos trouxe aquilo que é a maior tragédia da humanidade, a morte. E quando Jesus fala para aquele homem, num leito de uma cama, perdoados estão os pecados, talvez a expectativa de todo mundo ao em volta, de todo mundo que estava ali, era que imediatamente ele pudesse operar um milagre e ponto. Não, mas não é essa a obra de Jesus. A palavra de Deus fala que Jesus veio para salvar o que estava perdido. Aquele homem não estava perdido apenas porque ele não andava. Ele estava perdido porque ele é um pecador. Eu estou perdido porque eu sou um pecador. E se você entende que você é um pecador, você está perdido. Mas foi a atitude de fé de 4 amigos, crendo que Jesus poderia trazer uma transformação na vida daquele homem, é que mudou toda a história dele. E preste atenção, não é uma história só para aquele tempo, só para aquele primeiro século, por toda a eternidade, porque Jesus deu a ele o maior milagre: os teus pecados estão perdoados.
E o perdão de Deus não é um perdão em vão, é um perdão que vale por toda a eternidade. E esse homem desfruta até hoje da eternidade com Deus no céu. Mas por que ele desfruta? Porque 4 amigos dele tiveram fé. É disso que nós precisamos. Kierkegaard, um filósofo, o que ele fala sobre isso? Ele fala que a fé, ela é a ação praticada. Tiago, quando escreve a epístola que está na Bíblia, ele fala, olha, a fé de nada vale se ela não for demonstrada por atitudes. Então, um amigo de fé é um amigo de atitudes. Mas é um amigo de atitudes que não vai olhar apenas para o tempo, para o mundo, para as coisas. Ele não quer resolver o problema do amigo por apenas o cotidiano, pelo material. Amigo de fé é aquele que vai resolver os problemas da angústia, do sofrimento, da alma. Porque a Bíblia nos fala que quando um amigo de fé, ele intercede pelo outro, ele move o coração de Deus. Por isso que a Bíblia fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Aqueles homens, quando levam aquele seu amigo, estavam com a fé, estavam orando que Deus, Jesus, que é Deus, poderia fazer algo por ele e fez. E é isso que move a nossa vida. Então, antes de qualquer atitude, o que nós precisamos começar a compreender e olhar bem à nossa volta? Eu e você temos amigos? Construímos amigos dentro do nosso lar, mais do que você ser esposo ou esposa, mais do que você ser pai ou mãe, mais do que você ser filho ou filha. A nossa relação precisa ser de amigos de fé. Porque o amigo de fé é aquele que vai além daquilo que o outro pode necessitar material, mas ele vai alcançar aquilo que a alma do outro está necessitando, que é o amparo, que é o consolo, que é a proteção. Amigo de fé é isso. E quando a gente, daquilo que nos rodeia, conseguimos construir laços tão profundos de amigo de fé, nós vamos expandir-nos para isso. Quando Deus fala que existirá a igreja dele e manda a igreja fazer uma ação missionária pelo mundo inteiro, ele fala isso para a gente, como disse Lutero, na sua narrativa, mostrando o que é um cristão. Um cristão é aquele que segue refletindo Cristo. E quem segue refletindo Cristo é aquele que vai refletir no quê? Como um amigo de fé, um para o outro. Esse é o princípio daquilo que mais rege o profundo relacionamento e mais íntimo de uma amizade de fé. Então, aquelas pessoas que se aproximam em mim serão muito mais bem-sucedidas se eu me tornar diante delas amigos de fé. E eu serei muito mais bem-sucedido se as pessoas que se aproximarem de mim, você de mim, eu de você, se nos tornarmos amigos de fé. Quantos temos? Quantos são os nossos amigos de fé? Aqueles que incondicionalmente sempre estarão mais do que olhando por nós, mas estarão nos sustentando, nos socorrendo com aquilo que é mais de poder que move o céu, a fé. Isso é aquilo que vamos compreender e precisamos viver do melhor nessa vida, com amigos de fé. Um forte abraço.